Olá, turminha do quinto ano. Tudo bem com vocês? Antes de darmos início à nossa aula de hoje, eu gostaria de agradecer as mensagens que eu recebi, os vídeos que eu recebi, me parabenizando pelo Dia do Professor. Muito obrigada pelo carinho de vocês. É uma pena que nós não podemos estar juntos para eu receber todo esse carinho pessoalmente de vocês, na nossa sala, na nossa escola. Mas mesmo assim, eu fiquei muito feliz pelas mensagens que eu recebi, pela lembrança, tá bom? Muito obrigada, amo vocês. E agora vamos dar início à nossa aula de hoje, nossa aula de história. Façam agenda 16/10/2020. Disciplina História. Conteúdo: Proclamação da República e o Governo Provisório de 1889 a 1891. Atividade: páginas 133 e 135. Proclamação da República. Na monarquia, quem governa é um rei ou uma rainha, ou ainda um imperador ou uma imperatriz. O poder é hereditário, ou seja, ele geralmente passa de pai para o filho após a morte ou a renúncia do monarca. Assim aconteceu durante o período em que o Brasil foi uma monarquia. Dom Pedro II foi o último imperador do Brasil. Ele pensava em deixar o trono para sua filha, a princesa Isabel. A princesa, porém, era casada com o conde Deu, um nobre francês, e os brasileiros não aceitavam a ideia de ter um estrangeiro governando um país. Então, antigamente, quem governava o país era o rei, a rainha ou um imperador e uma imperatriz. E isso se chamava monarquia, porque era um poder hereditário. Ele passava de pai para filho, se acontecesse alguma morte ou se acontecesse alguma renúncia do monarca. Então, assim aconteceu durante o período em que o Brasil foi uma monarquia. Hoje não é mais, hoje é uma república, mas antigamente era uma monarquia. Descontentes com o andamento do governo monárquico no Brasil, os brasileiros acreditavam que a república era a melhor forma de organizar o país e faziam críticas a Dom Pedro II. A república é uma forma de governo em que os governantes são escolhidos pelo povo por meio do voto direto ou indireto em eleições periódicas. Na eleição indireta, apenas os representantes do Congresso Nacional podem votar. Já na eleição direta, é o povo que vota. E essas eleições, elas acontecem em períodos periódicos, ou seja, de 4 em 4 anos. O mandato dos governantes é por tempo determinado, geralmente 4 anos. Observe a imagem. Então, essa imagem, ela está representando a proclamação da República. Os mais insatisfeitos com a monarquia eram os fazendeiros, que se sentiam prejudicados com a abolição da escravatura, porque tiveram de passar a pagar os trabalhadores. Os militares, que depois da Guerra do Paraguai se fortaleceram como grupo, tiveram contato com novas ideias e passaram a defender a República. Os bispos, pois no regime monárquico a Igreja devia seguir as ordens do imperador,
porque tinha poder de escolher os cargos mais importantes dentro da igreja. Observe a imagem. Então, essa imagem ela está representando a capa do jornal, A República. Em 1870, formou-se um partido favorável ao fim da monarquia, o Partido Republicano, do qual faziam parte homens notáveis da época, como Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa, Campos Sales, entre outros. Associações como clubes e jornais divulgavam abertamente as ideias em favor da proclamação da República. Então, no ano de 1870, formou-se esse partido que era favorável ao fim da monarquia, e ele se chamava Partido Republicano. No dia 15 de novembro de 1889, as tropas do exército, chefiadas pelo Marechal Deodoro da Fonseca, tomaram o poder, declarando o fim da monarquia. O Marechal foi escolhido para ser o primeiro presidente da República. Dom Pedro II foi intimado a deixar o país. Então, no dia 15 de novembro de 1889, as tropas chefiadas pelo Marechal Deodoro da Fonseca tomaram o poder, ou seja, eles acabaram com a monarquia. Então, o Marechal Deodoro foi escolhido para ser o primeiro presidente da República. E Dom Pedro II, ele foi convidado, ele foi intimado a deixar o país. O povo viu as tropas desfilando nas ruas, mas não sabia do que se tratava, pois não participou diretamente do movimento. Somente os representantes das elites tomaram parte dele. A proclamação da República, portanto, foi uma decisão militar. Com essa nova forma de governo, o Brasil passava a seguir o exemplo dos demais povos americanos, dos quais estavam isolados por causa do sistema imperial, cuja política externa era agressiva contra as nações que ameaçassem a soberania do território brasileiro. Além disso, com a República, a autonomia do país em relação à Inglaterra poderia ser maior. Então, o povo viu as tropas desfilando na rua, mas não sabia do que se tratava, do que estava acontecendo, porque somente os representantes das elites tomaram conhecimento do que estava acontecendo. Então, com essa nova forma de governo, o Brasil passou a seguir o exemplo de outros povos americanos, os quais eles estavam isolados por causa do sistema imperial, cuja política externa era agressiva contra as nações que ameaçassem a soberania do território brasileiro. Então, essa figura está mostrando quem era Marechal Deodoro da Fonseca. O Brasil República. Os historiadores e outros estudiosos dividem a história em períodos para facilitar o estudo e a compreensão de tudo o que aconteceu. Da mesma forma, a República Brasileira costuma ser dividida em vários períodos. Governo provisório. No dia 15 de novembro de 1889, depois da proclamação da República, um grupo, liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, organizou um grupo provisório que durou até o ano de 1891. Observe a imagem.
Algumas medidas tomadas nesse período foram a criação da primeira Constituição da República Brasileira, que ficou pronta em 24 de fevereiro de 1891. A criação da bandeira republicana no dia 19 de novembro. A criação do registro de nascimento e do casamento civil. A instituição do direito de todos os estrangeiros residentes no Brasil se tornarem cidadãos brasileiros, se assim desejassem. Então, essas foram as medidas tomadas nesse período do governo provisório. A Constituição de 1891, também chamada de Carta Magna ou Lei Maior, estabelecia que o primeiro presidente e seu vice seriam eleitos pelos representantes do Congresso Nacional por meio de uma eleição indireta. Assim, no dia 25 de fevereiro de 1891, o Marechal Deodoro da Fonseca foi eleito presidente e o Marechal Floriano Peixoto o vice-presidente. Então, a Constituição de 1891, que também era chamada de Carta Magna ou Lei Maior, ela estabelecia que o primeiro presidente e seu vice seriam eleitos através dos representantes do Congresso Nacional, por meio de uma eleição indireta onde o povo não participava. Então, no dia 25 de fevereiro de 1891, o Marechal Deodoro da Fonseca foi eleito presidente e o Marechal Floriano Peixoto o vice-presidente. E agora vamos praticar atividade páginas 133 e 135. Pause o vídeo, resolva as questões. Depois pode dar o play no vídeo e vamos fazer a correção. E agora vamos para a correção da página 133. Primeira questão. Observe a imagem ao lado. Que tipo de documento é este? A que época ele pertence? Trata-se de um documento jornalístico, um jornal. Pertence ao século XIX, 16 de novembro de 1889. 2. O Brasil passou de monarquia a república em 15 de novembro de 1889. Converse com os colegas e o professor sobre a seguinte questão. Qual é a diferença entre essas duas formas de governo? Na monarquia, quem governa é um rei, uma rainha, ou um imperador ou uma imperatriz. Na república, os governantes são escolhidos pelo povo. Terceira questão. Ligue as colunas. Monarquia e república. E agora vamos para a página 135. Primeira questão. Responda às questões abaixo. A. Quem foi o primeiro presidente do Brasil? Marechal Deodoro da Fonseca. B. De que forma ele foi eleito? Por eleição indireta. C. Nos dias atuais, as eleições para presidente no Brasil são indiretas? Explique. Não, as eleições são diretas, pois é o povo que vota nos candidatos a presidente. Segunda questão. Leia o texto a seguir. Discuta o assunto com os colegas e responda. Por que o Marechal Deodoro não determinou a abertura do Congresso e decidiu reprimir quem fosse contra o governo? Essas atitudes eram semelhantes ou diferentes às do imperador Dom Pedro II? Assim como o imperador, o Marechal Deodoro não queria que seu poder fosse contestado,
Logo, os dois governos são semelhantes pelo seu autoritarismo. Então, turminha, essa foi a nossa correção. Coloquem corrigido nas páginas que nós fizemos hoje e eu espero que vocês tenham feito a correção direitinho, tá bom? Bem, nossa aula chegou ao fim, eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.